Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de falar uma palavra que se encontra em 1 Reis 18, do 41 ao 46. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, com a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entrando os céus, se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui nós vemos o profeta Elias correndo. Um homem simplesmente de idade, já não era mais um garoto, já não tinha os mesmos preparos físicos de antigamente. A Bíblia nos afirma que era já noite, que vinha caindo a chuva incessante, mas mesmo assim Elias corria sem parar. Irmãos, a própria mão de Deus era com ele, e estava com ele, e estava sobre ele. A energia que fluía de seu corpo, sem dúvida, era muito diferente naquele dia. Afinal, ele havia acabado de ultrapassar os cavalos que puxavam a carruagem do rei Acabe. Agora era só ele e a estrada à sua frente. Imagine Elias, irmãos, correndo e aquela forte chuva batendo em seu rosto. Elias estava extasiado. Naquele dia foi o dia mais emocionante de sua vida. Uma vitória gloriosa para Deus. E o imponente e grande Monte Carmelo já havia ficado para trás. Elias havia, irmãos, desferido um grande golpe contra os profetas de Baal. Centenas de profetas de Baal foram mortos à espada, expostos à frente de todos os executados. Era vitória para Elias e para o seu Deus. Mas ainda faltava um milagre: acabar com a seca que durava 3 anos e meio. 1 Reis 18. Assim Elias corre a Jezreel. Corria aqueles 30 quilômetros com muitas expectativas em sua mente. Ele estava muito feliz. Achava, irmãos, que sua hora era aquela, uma hora decisiva. Ele tinha chegado. Acabe agora, diante de tudo o que presenciou, mudaria tudo. Abandonaria a idolatria e colocaria sua mulher Jezabel no seu lugar. E acabaria com toda a perseguição sobre ele. Era isso que Elias achava, que a vitória estava completa. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: quando as coisas vão bem para nós, ficamos muito confiáveis no futuro e achamos que nada vai nos atrapalhar, que não teremos mais problemas. Assim ficou Elias. Tiago 5,17 nos fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas Elias mal sabia, irmãos, que as coisas iriam piorar muito mais. Em poucas horas Elias iria sentir, irmãos, tanto medo e iria ficar tão desanimado que desejaria até morrer. Mas como Deus poderia ajudá-lo? Como Deus pode ajudar uma pessoa que está nesse estado? Como aumentar a sua fé e a sua coragem? Quer dizer que Acabe, mesmo vendo o que Deus havia realizado, nem assim ele aprendeu. Acabe, quando chega em seu palácio, ele vai direto a Jezabel e conta a Jezabel o sucedido. E o quanto Elias feriu os profetas de Baal à espada. Jezabel ficou muito furiosa. Acabe nem sequer pronunciou o Deus de Elias.
tão descrente e sem sentido espiritual. Jezabel, irmão, ficou tão furiosa que mandou uma mensagem a Elias, dizendo que na manhã do outro dia, Elias estaria morto. Que terrível ameaça de morte Elias recebeu. Como ele se sentiu. O medo e a coragem, irmãos, venceu. Venceu ele e a sua esperança. A esperança dele foi para o ralo. Jezabel, irmãos, conseguiu mandar a sua alegria para bem longe. Não restou nada a ele a não ser fugir. Só queremos continuar corajosos, irmãos. Não podemos ficar pensando nos perigos que teremos de enfrentar se queremos continuar corajosos. Elias teve a mesma sensação de Pedro quando Pedro começou a andar sobre as águas e começou a afundar. O medo fez Elias fugir para o sudoeste. Ele andou uns 150 quilômetros até Berseba, uma cidade perto da fronteira de Judá. Deixou seu ajudante sozinho e entrou no deserto. A Bíblia nos fala que ele percorreu o caminho de um dia. Por isso imaginamos Elias saindo, correndo depressa, apressado, sem levar provisões, abatido e com muito medo, andando num calor constante e quase exausto. Tão exausto, irmãos, que se sentou à sombra de um arbusto, 1 Reis 19:4, e desesperado ele ora a Deus e pede a sua morte. Só disse basta e desejou morrer, irmãos. Vivemos hoje momentos críticos de nossas vidas e muitas vezes desejamos nossa própria morte. Mas não fique aflito, não fique aflito. Ora a Deus, porque Ele é a solução. Ele é o teu consolo. Eu quero dizer que Elias não conhecia os salmos. Elevo meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro. Quer dizer que Elias orou e Deus respondeu através de um anjo. Elias caiu num sono. Deus enviou um anjo e com um toque suave o acordou e disse: levanta-te e come. O anjo providenciou para ele uma refeição, irmãos, pão quente e água fresca. E mesmo assim, depois de comer, a palavra nos fala que ele voltou a dormir. E o anjo pela segunda vez o acordou e lhe disse: levanta-te e come, porque a viagem é demais para ti. Deus estava ali, irmãos, dando forças para que Elias prosseguisse. Ele levantou e andou por 40 dias e 40 noites, diz a palavra. Aquela refeição, irmão, foi milagrosa para ele. Aquela refeição simplesmente deu forças muito grandes. Não resolveu todos os seus problemas, mas o sustentou por dias. Elias caminhou quase 320 quilômetros, irmãos, até chegar ao Monte Horebe, Monte Sinai. O mesmo monte aonde Deus aparece a Moisés. Elias chega e se esconde em uma caverna. E mais uma vez o anjo lhe pergunta: o que faz aqui, Elias? E ele, desanimado, diz: mataram os teus profetas à espada, de modo que só eu fiquei, e estão querendo tirar a minha vida. Ele achava que seu trabalho, irmãos, tinha sido em vão, se sentia sozinho e com medo. Tinha perdido muitos amigos, e com certeza ele seria o próximo. Mas o anjo do Senhor lhe disse: Elias, fica na entrada da caverna. E ele obedeceu, sem ter ideia do que iria acontecer. De repente a palavra do Senhor nos fala que começou a soprar um vento forte, tão forte que o som deveria ser muito alto para ser ouvido. Pois esse vento era tão forte, irmãos, que partia montes e rochedos. Imagine Elias tentando proteger os seus olhos e segurando sua capa rústica de pelo que batia nele. Eu quero dizer, irmãos, que por causa das rajadas do vento, depois ele teve que lutar para manter-se o equilíbrio, pois o chão começou a tremer. A palavra do Senhor diz que era como um terremoto. Ele mal tinha se recuperado quando surgiu, irmãos, um grande fogo, forçando-o a voltar à caverna para se proteger do calor intenso. E a palavra nos relata que Deus não estava em nenhum desses mistérios. Elias sabia que Deus era o cavaleiro das nuvens,
ou aquele que trazia chuvas, como ele estivesse com medo? Como poderia temer Acabe e Jezabel, sabendo que Deus era com ele? Depois do fogo veio uma calmaria, e Elias ouviu uma voz calma e baixa. Ali Deus consolou a Elias e deu instrução específica para ele, e o ensinou a combater o medo, irmãos, e a lidar com situações difíceis em sua vida. Eu quero dizer que a Bíblia, a palavra do Senhor, pode ser aquela voz calma e baixa, se permitirmos que ela nos oriente. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor.